Oi, para quem tá entrando. Bastante gente já entrando. Estamos esperando a Ana Luísa aqui. Oi, Thay. Vamos aguardar. Deixa eu ver. A Ana já mandou a solicitação, já vou aceitar aqui a Ana. E a Ana vai aparecer. Oi, Ana! Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo certo também, graças a Deus. Que bom que você entrou aqui rapidinho e a gente espera o pessoal entrar. Isso, ó, tá entrando pessoal aí. É, já tem bastante gente. Hum, Vamos lá, gente. E quem quiser divulgar essa live, tem um aviãozinho aqui embaixo que você pode estar mandando para todos os seus contatos, para quem você quiser enviar. Isso, manda aí pro pessoal, vai chamando o pessoal, que a gente tem bastante informação importante aqui para compartilhar com vocês. Ah, é verdade. Muito importante, né, Ana? Às vezes Sim, passa batido, mas muito importante. Gente, eu quero ver esses coraçõezinhos subindo aí, ó. Tá muito fraco, né? ó, tô vendo o pessoal da comunidade, mas também os amigos aqui, dentistas também entrando, né? Que Tem legal. um futuro dentista aí, olha, tô vendo Ah, é também. verdade. Nossos amigos, toda a parte da família, tá todo mundo aí. Família, né, presente aí. Hum, Vamos Boa lá. noite, pessoal, tudo bem? Ana, o som tá bom aí pra você? Tá, pra mim eu tô te Tá? ouvindo perfeitamente. Pra quem Pessoal tá que, assistindo, né? Tá tudo ok? Não tá dando um eco, não tá dando nenhum problema com o som. se o pessoal puder confirmar se tá tudo bem com o som, com a Manda imagem, um se não tá joinha. travando. É. Ai, legal. Tá, então tá bom, gente. Aí tá ótimo, tudo Legal. ok. Um beijo pra Laura também. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo, né? Que nessa época que a gente tá vivendo é a forma que a gente tá conseguindo se comunicar, né? Tá Pois é. começando a liberar o isolamento aos poucos agora, mas agora com essa forma de live, né, é muito mais fácil, né, da nossa da informação chegar, né? Então, Ó, o som está ótimo, mas meus dentes mais ou menos. ai, Então tá na live certa. tá na live certa. Ai, gente. Mas é, né? Que bom que a gente tem essa maneira de se comunicar, ainda mais por conta de alguns assuntos, né? Que muitas vezes a gente fica meio longe, meio distante, né? Ainda mais nessa época de pandemia, né? E a gente se cuidar, né? Falar sobre saúde em todos os âmbitos, né? Em todas as Uhum. áreas é importante, principalmente agora, que o mundo está girando em torno dessa discussão, né? De se cuidar, de tomar conta da saúde e também da saúde bucal, né? Que muitas Sim, vezes a saúde começa pela boca, né? com certeza, né? Tem bastante doenças aí associadas, né, com doenças bucais associadas com possíveis problemas, né, que pode dar da saúde geral, né? Isso. O que eu ia deixar aqui, já avisar aqui no comecinho, a gente vai abordar um assunto todo relacionado
em relação à pandemia, né? Mas se tiverem dúvidas, a gente vai estar anotando essas dúvidas. E se der tudo certo, no final da live a gente vai responder. E se tiver dúvida também do assunto que a gente está falando na hora, pode perguntar, que a gente tem os informantes que vai passar para a gente. Os bastidores aqui estão A voz da trabalhando. Mas então tá, né, Ana? Acho que dá pra gente começar aí falando. Tá, vamos lá. Então, é que quando a gente fala coronavírus, eu acho que a gente tá recebendo um monte de informações, né? E a gente sabe, nós dentistas, né, sabe a importância que tem da gente se cuidar também na parte bucal. Por quê? Porque o meio de contaminação é pelas vias aéreas, né? Pela saliva, por todas as gotículas, né? Que sai do nosso corpo. Então, tá muito, muito mais relacionado do que a gente imagina, né, Ana? Isso. Muitas vezes a gente acha que, né, nossa, mas tudo bem, o assunto é sempre a saúde, né? Agora a gente está falando bastante sobre saúde de um modo geral, de contaminação, né, de contágio, de doenças, mas a saúde bucal, ela entra muito nesse aspecto, né, da pandemia, porque uma das vias de contaminação, como a Fabrícia falou, né, nós temos as vias respiratórias, mas é a via oral. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também com tudo que a gente entra em contato, né? E uma das formas de contágio, de transmissão, é através da saliva, né? E a gente, dentista, a gente estuda bastante sobre a saliva, né? Como é que é o funcionamento dela. E está ligado também ao contágio não só do coronavírus, né? Mas de diversos tipos de doenças. Uhum. É verdade. E daí tá a importância, né, do uso da máscara, que tá todo mundo falando ao sair. O importante de lavar as mãos também, né? O quanto é importante a gente também não colocar as mãos na nossa face, né? Como se trata das vias aéreas, né, Nana? Então, eu acho que isso aí é muito, muito sério. E fazendo um link, né, já que está relacionado com a época da pandemia, é a higienização bucal, né? A higienização que a gente faz em casa, né, Ana? Isso. E o hábito que a gente precisa ter, né? Que no caso, assim, muitas pessoas estão trabalhando de casa. As crianças, os jovens não estão tendo aula, estão estudando em casa. Então, o fato de você ficar em casa faz com que você relaxe em relação a toda a sua rotina que você tinha, né? Toda a rotina, todo o horarinho e tudo certo, né? Então, isso aí acaba complicando e levando a possíveis problemas que a gente pode ter aí. Isso. Certo? Assim, a gente pode relacionar, né, esse período de pandemia, que a gente está mais em casa, né, a nossa rotina muda, com um período de férias, por exemplo, né, que a gente foge um pouco dessa rotina de acordar, escovar o dente, depois tem o horário de intervalo, né, que a gente às vezes esquece, mas tem também que fazer higienização bucal, escovar o dente, depois na hora do almoço, né, então assim, a gente muitas vezes em períodos que a gente está lá, trabalhando dia a dia, as crianças na escola, né, crianças e adolescentes na escola, tem toda essa rotina, né, bem certinha, e a gente acaba com essa mudança toda, né, de rotina, mudança no dia a dia, a gente acaba muitas vezes pulando algumas etapas, né, até a gente se adaptar a esse novo, né, e seguir, organizar a nossa rotina. Às vezes a gente acaba pulando algumas etapas que são importantes, né? E aí entra essa parte da gente se lembrar e também se a gente tiver um esquema, alguma agenda, algum cronograma, colocar lá a higienização bucal, né? Que é muito importante e isso pode trazer algumas consequências ruins também para a nossa saúde.
Sim, e o fato da gente estar em casa, né, querendo ou não, a gente acaba comendo mais, né, em períodos de tempos menores, né, tá com tédio ali, vai ali na cozinha, pega alguma coisa, e isso faz com que nem toda vez que você vai ali comer alguma coisa, você vai escovar o dente, né, então você come mais, né, deixa mais tempo o seu dente sujo. Então, o ideal seria que a gente pudesse organizar esses horários de refeição e também voltar aos hábitos da higiene, como a gente fazia numa rotina normal. É assim que a gente espera, né, Ana? Isso. E a importância também dos pais monitorarem as crianças, né? Então, muitas vezes também, né? A criança já está acostumada a ir para a escola, almoçar, às vezes estuda em período integral, então às vezes tem lá a professora, né? Tem horário de escovar o dente. A E professora como fica em agora cima. estão isso. E aí, às vezes, né, todos os coleguinhas vão escovar o dente, elas vão também, né? Aí fica mais fácil. Mas em casa a importância dos pais monitorarem, né, isso também e fiscalizarem, né, para ver se a criança está conseguindo higienizar da maneira correta, né, se está realmente escovando todos os dentes, né? Então, quanto menores, mais novas, a importância maior dos pais estarem ali acompanhando esse momento também, né? Uhum. E assim como a escovação também, né, Ana, o fio dental, né? Isso, um É, que passo também que a é gente. muito importante. Isso, né? Às vezes a gente tá, né? A gente às vezes atende, né, em consultórios, às vezes vai fazer uma limpeza e a gente já sabe, né? Dentista sabe quando tá usando ou não fio dental, né? Tem vários sinais ali que mostram. Então, Tem, assim, ó. a gente vê que é algo que precisa, né, tá em cima, precisa orientar o paciente e para não esquecer, né, do fio dental. Tem que colocar Uhum. como um hábito e se tornar parte ali do seu Com, cuidado, né, consigo mesmo. com certeza. E em relação ao passar o fio dental antes ou depois? E aí? Essa pergunta Uma pergunta é polêmica, né? Nunca polêmica. a gente assim, só um comentário, né? Mas quando a gente tá acho que outros dentistas que estão aqui também podem confirmar, né? Quando a gente tá Tem bastante aqui, numa eu tô vendo tem bastante dentista. bastante. Quando a gente está numa rodinha de amigos, longe de consultório, né? Assim, no dia a dia, sempre surge o assunto dente, né? Odontologia, como é que eu escovo o dente, essa pasta serve, essa pasta não serve, e o fio dental, né? Então, assim, passar antes ou depois? E Uhum. aí é uma das perguntas que mais, né? Das mais perguntadas aí pelos Aham, amigos, né? E até pelos pacientes no consultório. sim. Mas então tinha, né, cada um fala uma coisa. Mas até que surgiu um trabalho recente, um estudo científico, que mostra que se você utilizar, fizer o uso do fio dental antes da escovação, pode se tornar mais eficiente, né? Porque vai acabar removendo aquela placa, né? Que na verdade o nome correto de placa bacteriana é biofilme dental, né? Meu filme. Vai Aquela acabar removendo. sujeirinha que tá lá no Isso! dente. E aí você remover ela antes de escovar com o fio dental, né? De remover de uma maneira mecânica com o fio dental, acaba proporcionando uma melhor higiene, porque depois você já vem com a escova, né? E vai remover aquela placa, aquele biofilme que ficou na superfície ali. Então, o mais recomendado, né? O mais indicado seria passar o fio dental antes da escovação, de fato. Uhum, sim, é o que eu também acabo falando para os meus pacientes mesmo. Porque às vezes a gente escova o dente, passa o fio dental depois, às vezes acaba saindo uma sujeirinha e tudo mais. Então, assim, é mais eficiente e mais higiênico também você acabar passando antes, né? E depois você finaliza com a escovação. E outro ponto importante é que muita gente fala que acaba esquecendo do fio dental. Então, passar o fio dental antes é uma forma de você não esquecer, porque você não vai esquecer de escovar o dente, né, Ana? Isso. E assim, não precisa passar o fio dental todas as, né? Ana, travou? Então, né, assim, quem preferir passar mais,
tudo bem, não tem problema, melhor ainda, né? Mas pelo menos uma vez por dia. Então, uma dica é você escolher um horário que você tá mais tranquilo, né? Porque leva tempo, não é só também colocar ali entre os dentes e tirar, né? Você precisa fazer toda a higienização correta, deixar o fio dental encostar lá na gengiva, né? Fazer a movimentação certa para remover aquele biofilme, aquela sujeira que estava ali entre os dentes. Então, às vezes leva um tempo. Então, de preferência, escolher um horário maior, né, para fazer isso. Às vezes de manhã é um melhor horário, ou à noite é um melhor horário, vai de acordo com a rotina de cada um, né? Sim. É principalmente antes de dormir, né? A dica da tia Lu aí. Antes de dormir é muito importante também. Isso. Ai, e aí, Ana, em relação às pastas, né? Tem muita gente que tem dúvida em relação a qual pasta eu devo usar, né? Pasta que clareia, que não clareia o dente, né? Hoje em dia, se você for na farmácia, tem tantos tipos de pastas, né? Para tantas necessidades, né? Que a gente possa ter, né? E aí, o que você fala em relação a isso? Outra pergunta também que a gente ouve bastante no consultório, né? Mas e aí, doutora, qual pasta que é melhor, né? Qual que eu uso, qual que é o que você recomenda? Bom, na verdade, assim, as convencionais que tenha pelo menos um pouco, não pode ter muito abrasivo, uma quantidade muito grande de abrasivo, né? Elas são boas, porque acabam fornecendo uma remoção maior de sujeira, de biofilme de placa que fica ali grudada na superfície do dente. Agora tem aquela conversa, né, as novas pastas, principalmente aquelas que tem carvão, né? Tem algumas pastas que tem carvão e tem também o próprio pozinho de carvão ativado, né? E aí é uma polêmica também, que tem gente que usa e que defende, mas, né, a gente precisa saber qual que é a recomendação real, né? E para a gente fazer uma recomendação no consultório, a gente precisa se basear também no que tem se estudado, né? Quais são as evidências científicas disso, né? Então, em relação às pastas de carvão, a gente não tem nenhuma evidência certa de que ela não traz nenhum risco, né? Até porque, por ter uma certa quantidade de abrasivos, né? Algumas têm, algumas nem tanto, mas elas podem acabar prejudicando o esmalte do dente, né? O esmalte, né, teve uma polêmica esses dias sobre o que é esmalte, o que é dentina, né, na internet. Então, o esmalte é aquele tecido, né, aquela estrutura que reveste o dente, né? Então, tudo que entra em contato, né, de alimentação, de pasta, produtos, ele entra em contato primeiro ali com o esmalte do dente. E aí, na hora de usar uma pasta que tenha muito abrasivo, pode ser que prejudique, né? Assim, é claro que isso não vai acontecer em uma semana, em um mês, mas a longo prazo pode ir causando isso, né? E aí pode causar mais para frente, talvez uma sensibilidade, né? E outros problemas envolvidos. Então, assim, pastas com carvão não são recomendadas. E outro ponto, né? O foco, o objetivo é as pastas, o objetivo daquela pasta é fornecer um clareamento para o dente, né? E a gente não tem também resultados clareadores significativos, né? Ela não vai clarear o dente como um clareamento no consultório, supervisionado pelo profissional, né? Então é muito importante a gente sempre olhar para a novidade, mas também ter um olhar crítico, né? E pedir a informação de alguém que realmente entenda. Sim, sim, até porque o clareamento que a gente faz no consultório é um gel que a gente coloca em contato com o dente e ele entra em contato com a estrutura do dente, né? Enquanto a escovação ali com carvão ali vai só tirando talvez uma sujeira que esteja ali superficialmente, né? Não agindo clareando os dentes. Isso. Mas foi o que falaram aí, né? Carvão é para churrasco, né, Ana? Isso, deixa o carvão para o churrasco, pelo amor de Deus. Ô, Ana, a gente recebeu algumas perguntinhas aqui, rapidinho, que foi falado sobre a escova e tudo mais, que eu acho importante a gente falar. Sobre a troca da escova, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa para escolher é sempre escolher uma escova macia, né? Tanto para não agredir o esmalte do dente conforme o uso,
e também a estrutura periodontal, que é toda a parte da gengiva, né? Todo o tecido mole. Então, se Exatamente. for um uso contínuo com uma escova muito dura, a gente pode acabar tendo uma retração da gengiva, causando até mesmo uma sensibilidade, né? Isso tudo são consequências, mas o que a gente sempre fala para o paciente é que o ideal seria uma escova bem macia, né? Porque às vezes já escutei muito falando assim, ai, mas a macia parece que não limpa, né? Não sei se você já escutou isso. Já. Mas pelo contrário, né? Tem que ser a macia. Então, a pergunta em relação à escova foi assim, de quanto tempo eu devo trocar a escova? Então, a gente busca fazer essa troca de 3 em 3 meses, né? Mas assim, não é um período, né, que deve seguir, né? Se de repente, muitas vezes, né, por exemplo, eu uso aparelho, né? Então, também vejo em pacientes que usam aparelho ortodôntico. Muitas vezes o uso da escova com, né, para quem usa, para quem tem aparelho, às vezes ela acaba desgastando num período menor do que 3 meses. Então, assim, é recomendável sempre de 3 em 3 meses, só que você tem que também entender, né? Você tem que visualizar a qualidade da escova e ver se realmente ela está sendo eficaz. Outro Uhum, ponto importante, né? Além da maciez da cerda, outro ponto que pode prejudicar a gengiva, né? É a força que a gente coloca na hora de escovar, né? Então, uhum, a gente, às vezes, a escova macia, ela não sinto que ela remove realmente a sujeira, mas a gente precisa, não precisa, assim, da dureza da cerda ou da força que a gente aplica, mas é o tempo que a gente vai ficar com o movimento mecânico ali, fazendo a remoção da placa, né? Então, uma uhum. dica para quem, né, na hora que vocês forem escovar o dente, percebam, né, se aplica muita força ou não. Às vezes a gente segura a escova assim, né, com todas as mãos, né? E aí, uma dica é a gente usar só 3 dedinhos, né? Daí a gente Mais acaba aplicando delicado, né? uma força menor. No começo fica meio descoordenado, mas aí é uma dica legal para a gente também não prejudicar a gengiva, nem os dentes por conta Uhum, dessa força, né? uhum. Ah, nisso eu Igual- sou violenta, é. Às vezes a gente acaba Olha, ele não pode ser violento, não. Tem que ser exemplo, né? tem que Mas controlar. já fazendo um anexo, né, em relação ao coronavírus, né? O que que acontece? Qualquer doença que a gente pega, né, que seja contagiosa, a gente precisa fazer a troca da escova. Independente dos 3 meses, ou que a gente perceba que a escova tá toda aberta ali, né, tá precisando trocar, a gente precisa trocar a escova depois que você pegou alguma doença, principalmente em relação ao coronavírus, né? Porque é muito sério isso. Toda a forma de contaminar, né, como a gente disse, pela saliva, né? Imagina, você tá ali escovando dente, você tá. A bactéria tá ali na escova, então a gente precisa trocar totalmente isso. Além de tudo, um outro ponto que é importante, a gente individualizar a escova. Pelo amor de Deus, eu espero que todo mundo individualize a escova. Até os Mas, casais, até os ai, casais. principalmente, gente, não é só porque vocês são namorados que vocês vão usar a mesma escova. E em relação a qualquer doença infecciosa, até a forma da gente lavar a escova, secar a escova em toalha separada, isso tudo é muito importante, né, Ana? Isso, né? Então a gente vê que essa transmissão do coronavírus, mas também a gente pode pensar em outras doenças transmitidas Uhum, por vírus ou por meio da via oral, né, de gotículas. A gente precisa ter todo um cuidado, né? E assim, a gente que tem família, às vezes família grande, mora todo mundo na mesma casa, quando tiver, né, se alguém tiver com suspeita né, do coronavírus ou realmente confirmado, tentar isolar, né, a escova de quem está com essa suspeita, né? Então, guardar num lugar separado. sim. Né, não dividir também, igual a Fabrícia colocou, né? Não dividir o mesmo creme dental, porque quando a gente vai despejar o creme dental na escova, acaba encostando ali aonde foi em contato com a nossa saliva,
né? Então, também individualizar a pasta, individualizar a toalha, o copinho, né? Que muitas vezes o enxaguatório também, né? A gente não comentou sobre ele até agora, mas o copinho também tem que ser higienizado. Na verdade, de preferência, ter um copinho próprio para quem está com suspeita ou tem, né? Tá contaminado. E daí entra também outro ponto, né? Toda vez, antes, assim, aí para todo mundo, né? Nessa época, antes da gente fazer a higienização, escovar o dente, lavar as mãos, né? Então, porque a gente vai ali entrar em contato também com a boca, né? Então, para não levar nenhum tipo de gotícula que pode estar contaminada para a via oral, e aí realmente pode ser uma via de contaminação, né? Sim, com certeza. É muito sério, né? Vai muito além do que a gente imagina, né? Outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Melhor sobre o enxaguante bucal. O que a gente pode estar falando sobre isso, né? É que às vezes a gente faz o uso indiscriminado, né, do enxaguante bucal. Tem hoje, assim como as pastas, né, como eu disse, também tem muitos tipos de enxaguante bucal hoje no mercado, né? Várias marcas para várias formas de tratamento, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, né? A gente precisa saber o qual realmente é indicado, não a gente ir comprar o que a gente acha, né? Isso. Então, até assim é importante ressaltar que existem várias formulações, algumas a gente vê que tem álcool, né, na formulação, e Sim. de preferência, né, claro, vários têm, né, então grande parte dos enxaguatórios contém álcool, mas de preferência, a gente poderia dar preferência àqueles que não possuem álcool na sua formulação, porque o álcool muitas vezes algumas pessoas são mais sensíveis, né, ele pode acabar sensibilizando mais a mucosa, né, que é o tecido que reveste a bochecha, a língua, né, e aí pode acabar com o tempo, né, e com a frequência, causando ardência, né, ou perda do paladar, né, então é muito importante isso, né. Outro ponto importante é conter flúor, né, na sua composição, né, que também é um ponto que pode ajudar também na remineralização, né, assim, em deixar o dente um pouquinho mais resistente, né? Então a gente toma cuidado. E lembrar também, né, que o enxaguatório ele não faz o mesmo papel de uma escovação, né, do uso do fio Não, dental, certo, né? não, na verdade, assim, o ideal é escova de dente e fio dental. Mas o enxaguante ele complementa, né? Ele complementa todo esse processo da sua higiene, né? Outra coisa que também tem enxaguante clareador, né? Para clarear os dentes, né, Ana? O Isso. seu trabalho, você manja nisso, né? Então, existem alguns enxaguatórios que se dizem clareadores, né? Por quê? Porque ele possui na sua formulação a substância que é responsável pelo clareamento do dente, que é o peróxido de hidrogênio, só que assim, é uma concentração muito menor. Olha essa caneca, amei. Ai, olha, eu ia mostrar ela no começo, mas eu acabei passando despercebida. Ótimo, bem propícia, né, para hoje. É propícia para hoje. Enfim, né, o enxaguatório ele contém a mesma substância que a gente encontra nos géis clareadores, né, que a gente faz o clareamento no consultório, mas em uma quantidade muito menor, né, uma concentração muito menor. Então, só que assim, ele, para o gel clareador realmente causar um efeito clareador, ele precisa de um tempo maior ali no dente, né? E a gente fazer um bochecho ali por 1 minuto, né? 1 minuto e meio, mesmo que seja todos os dias, já é comprovado também cientificamente que não promove um clareamento, né, tão eficaz. Então, a gente também não se enganar, né? Ele vai acabar agindo como um enxaguatório convencional mesmo, né? Uhum. Sim, é muito. Às vezes a gente vai muito pela propaganda, né, Ana? E acaba
às vezes, gastando dinheiro. Então. Deixa eu levar pelo marketing, né? Essas coisas de carvão ativado, que clareia o dente e tudo mais. A gente vê muita propaganda de pessoas que são pagas para fazer aquela propaganda, né? Não do que ela comprova que aquele realmente é o efeito que dá, né? Então, às vezes, a gente cai numas armadilhas como essa que a gente tem que ter bom senso nessa hora e até mesmo perguntar para o nosso dentista, porque eu acho que todo mundo tem o seu dentista e ele saberia responder exatamente como ó, essa questão, né? Dependendo da necessidade, né, do paciente. Uhum. Já que a gente está nesse assunto ainda de higienização, outro ponto também, ao que perguntaram, foi em relação ao uso de palito, né? Palito Ah, é dental, verdade. palito de dente para fazer a Uhum. higienização. O nome é palito de dente, só que a gente usa no dente ou Fá? Ah, não. Na verdade, ele deveria chamar palito para petisco, não para dente. Isso! Gente, não pode usar Não o pode. palito para fazer a higienização, É muito, remover é muito né, sério. pedaços de alimento, sujeira dos dentes, né? Para isso a gente tem o fio dental, a gente tem escovas interdentais, né? Existem algumas Uhum. escovas que elas são menorzinhas, né? Elas têm, aqui ó, falaram Gina, elas têm, A vida é conhecida. muitas vezes muitas vezes a gente não consegue remover um detrito, né, uma sujeira maior com fio dental, porque às vezes tem um vãozinho maior, né, um espaço maior ali entre os dentes, mas para Uhum. isso a gente não usa o palito, tá? A gente vai utilizar as escovas, ou escova convencional, ou existem as escovas interdentais, que elas têm uma área de cerda menor, né? E elas são justamente para fazer a higienização desses espaços sem agredir o dente ou o tecido ali da gengiva, né? Elas são bem, elas são bem fininhas, né? E com cerdas em volta. Quem tiver Isso. dúvida, eu acho que até hoje eu vi quase em todas as farmácias. Sempre tá lá na seção de escova de dente e tudo mais, né? Então, eu acho que é muito importante. E em relação ao fio dental, né? A gente tem vários tipos também. Tem o fio e a fita, né, Ana? Em, Isso. em relação ao qual tipo a gente usar, independente de qual a gente usar, desde que a gente use. Claro que, né, cada um tem a fita, por exemplo, ela limpa a maior parte do dente porque ela é bem chatadinha, então ela pega uma parte maior, uma área maior do dente. Então, quando você automaticamente põe ela, acaba que ela limpa quase o dente todo, né, Ana? Isso. Só que, E né, às vezes quem se... Isso vai, assim, a fita ou o fio, eles vão individual, fazer né? o mesmo papel, né? Mesmo Então, papel. desde que você esteja usando corretamente, né, e usando uma vez por dia pelo menos, e verificando se realmente aquela placa, aquele biofilme, aquele pedaço de alimento, realmente ele está sendo, né, ele é removido, então cumpre o seu papel. É lógico que Uhum. às vezes tem alguns dentes que eles são mais, né, a gente ouve muito falar, mas meu dente é muito apertado, né, ele é muito próximo um do outro. Então aí entra a preferência e às vezes a indicação do dentista, né? Se você sente dificuldade com o fio ou com a fita, é importante também notificar o seu dentista para que ele possa te orientar, né? Algum outro tipo de abordagem. E até porque deixar de passar o fio dental porque o dente é muito junto e porque o fio entra também não é o ideal, né? Não. Ah, Nossa, outro vai. ponto sobre o fio dental. Muitas vezes a gengiva fica sangrando, né? Então a gente passa o fio dental e a gengiva sangra, a gente fala, nossa, sangrou, não vou passar. Não É aí que faz. você comete o erro. Porque quanto mais sangramento tem, mais aquela gengiva, aquele espacinho precisa da remoção de sujeira, né? Da placa. Porque é ali que está causando um acúmulo de placa, e esse acúmulo de placa, né, de bactérias ali, acaba causando uma reação inflamatória da sua gengiva, que daí ela pode inchar, pode sangrar, né? Então, quanto mais estiver inchada, mais estiver sangrando, é óbvio que você não vai. Mas passar o fio dental, né? Isso, não precisa pôr muita força ali, Não, sem rasgar, força. né? Não, sem força. Inclusive, a gente tem até uma técnica correta, né? Quem quiser
aprender, né? Só entrar em contato com a gente que a gente ensina. Uma Isso. técnica correta, que às vezes a maioria não sabe como passar o fio dental, né? É muito importante, né? A gente saber, além de saber a importância que tem que passar, também a forma de passar, né? Como você disse, uma forma forte que a gente passa pode machucar mais a gengiva, né? Então isso também não é o ideal. Isso. E aí perguntaram aqui também se toda vez, né, quem usa o enxaguatório com frequência, se eu preciso passar, porque se eu preciso usar, fazer o enxágue toda vez que eu escovar o dente. Ó, na verdade, você quer responder, Fá? Na verdade, não precisava nem usar o enxaguante, Exato, era isso que eu ia falar. não precisa. É a escova e o fio dental, né? É lógico, gente, que também existem alguns tratamentos que muitas vezes o próprio profissional dentista ele vai prescrever um tipo Com certo de certeza. enxaguatório, né? Às vezes alguém tem Sim. um processo Cirurgia, né? isso, cirurgia, ou alguém está passando por um processo muito exagerado de inflamação na gengiva, às vezes precisa de um acompanhamento, ou muitas vezes tem até enxaguatórios com flúor, né? Para quem tem sensibilidade, né? A gente faz a terapia de enxágue com flúor, mas sempre Uhum. prescrito, né? Aí sim, aí a gente, né, Sim, se o sim. profissional pediu, aí realmente é indicado. Mas esses É, convencionais que a gente compra, né, para fazer parte da higienização, eles não são, eles são até dispensáveis, né? sim, sim. E na verdade, assim, se tiver alguma dúvida do qual usar e tudo mais, eu acho que é bom buscar de forma individual, né? Ir no seu dentista para que ele possa examinar e ver qual é a sua necessidade mesmo, né? Porque às vezes a gente está martelando ali num certo ponto que às vezes não tem. Não tem necessidade, né? E sempre Isso, tentar buscar o sem álcool, né, Ana? É que perguntaram isso, aí com o sem álcool, a gente já chegou a comentar, mas se tiver duas opções ali, a gente opta para o sem álcool, né? isso. E aí, bom, sobre higienização, eu acho que a gente falou bastante, mas Tem uma pergunta aqui, só uma ah, pergunta aqui, em relação a deixar de molho a escova em água oxigenada, 10 volumes, se bom, tem para higienizar. ó, na verdade, se a gente o que a gente não pode fazer e que realmente pode estimular o crescimento de bactérias, né, ali, seria deixar a escova muito úmida, né? Então, depois do momento que a gente faz a higienização, a gente deve secar, né, a escova. E aí a importância também da gente individualizar a toalha, né, se a gente, caso tenha Sim, suspeita de alguma doença contagiosa. Mas então sempre secar, deixar ela bem sequinha para ficar, né, para depois você poder guardar. Em relação à é, higienização, realmente, né, qualquer substância desinfetante vai acabar ajudando a não, né, a matar as bactérias e vírus para não que porventura crescer, né, estejam ali. ali, ter Isso. um crescimento de bactérias ali. Mas assim, não é algo que pode ajudar, mas também não é obrigatório. Não é porque você não Não, faz isso que vai te causar algum mal, né? Que vai é. te prejudicar a sua saúde de alguma E o fato maneira. de secar bem a escova também evita, né, de criar uma sujeirinha que vai acumulando ali. E também porque a gente acaba trocando sempre a escova, né, de 3 em 3 meses. Isso não deixa acumular, né? Não deixa acumular essa sujeira, né? É uma forma também a gente sempre manter ela limpinha, né? E também Isso, entrando naquele ponto de pegou alguma doença, trocar a escova, né? Mas isso, já finalizamos esse assunto. isso. Só Só para para dar deixar uma bem outra, claro, né? só para deixar bem claro, exato. Em relação a essa época, né, Ana? Muito estresse, ansiedade, o pessoal em casa, né? Muita gente trabalhando em casa, incerteza do trabalho, às vezes a criança também, né? Às vezes é difícil, né? O fato de estar todo mundo em casa, né? Mudou bastante a rotina, né? O quanto que isso pode interferir na nossa saúde bucal. Vamos falar sobre isso. Isso, então, né, com tantas preocupações, a gente acaba ficando mais tenso,
né? E muitas vezes essa tensão, ela, né, às vezes a gente não percebe, mas ela pode se refletir também nos nossos dentes, né? Não só nos dentes, mas na nossa articulação, na mastigação, né? Então, no ambiente oral mesmo, de uma forma geral, né? Então, em períodos que a gente está muito estressado, vou fazer um teste aqui, ó. Você que está assistindo essa live, Vamos lá. fica aí, né? Fica em repouso. Como é que estão seus dentes? Eles estão encostando um no outro ou não? Respondam aí enquanto a gente vai falando. Responde. Quem tá paradinho aí, o dente tá encostado ou ele tá desencostado? Está mordendo assim, sem perceber ou não, mesmo com a boca fechada? Responde aí, gente. Estamos Sabe aguardando. por quê? Porque em períodos que a gente fica muito preocupado, e isso assim, com ou sem a pandemia, é algo que com a correria do dia a dia, né, com muitas tarefas, isso acabou aumentando muito, né, de uns tempos para cá. Então, isso acaba, a gente fica, ó, desencostado. Quem tá desencostado tá bom. Então. Ó, o Rafa tá encostado. Tá encostado. Então, isso a gente tem que sempre monitorar, a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente tá tenso, a gente acaba forçando os dentes. Encosta os dentes. Isso, e isso Gostei, é... A Cristiana tá comendo bolo, gostei, hein? Aí, ó. Então, quanto mais relaxada a gente fica, mais a nossa musculatura, no geral, fica relaxada também, né? Então, a gente acaba não... E esse encostar de dentes, ele pode, muitas vezes, né, ser durante o dia, né? A gente não percebe, vai fazendo as tarefas, vai vivendo ali o seu dia e acaba, né, sem perceber, você acaba fazendo isso. Mas ele pode também se exagerar à noite, né? Que daí a gente tem os episódios que a gente conhece como bruxismo, né? Que é o apertamento noturno ou ranger dos dentes. Ou até mesmo durante o dia, né, Ana? A gente tá ali trabalhando e tô ali apertando, né? Então, assim, o que acontece, né? Quais uns possíveis problemas que podem acontecer até trinca, quebrar, fraturar o dente, né? E levar a uma sensibilidade pela fratura ou pela trinca. Então, aí tá a importância da gente não ficar rangendo, além do desgaste, né? Acaba desgastando toda a estrutura. E a gente tem, quando a gente encosta os dentes, a gente tem a chamada oclusão, né? E ela é toda certinha. A partir do momento que a gente tá ali, mordendo, desgastando, a gente acaba com essa oclusão. Então, nossos dentes são todos tortinhos ali, tudo ele se encaixa ali como um quebra-cabeça, tudo, porque ele tem uma função para isso. Ele tem a função de quebrar o alimento, né? Tá tudo ali em equilíbrio. E a partir do momento que a gente está ali desgastando, isso sai do equilíbrio, né? Então aí gera um problema também na nossa ATM, né? Leva uma disfunção, leva uma DTM, né? Na nossa articulação, possíveis dores na face, né, problemas até de enxaqueca, tem tudo isso, né? Então são todos os problemas que acaba levando. A gente tem tratamento para isso, né? A gente tem talvez o uso da placa, mas eu sempre reforço que tem muita gente que fala assim, eu tenho bruxismo, mas eu quero pôr placa e vai resolver meu problema. Eu sempre falo que assim, a placa, ela é como se fosse uma muleta. A gente usa a muleta para não, por exemplo, se a gente quebrou o pé, para não relar o pé no chão. A placa, o que a gente faz? A gente usa a placa para que a mordida, ela não volte naquele ponto que ela está desgastando o seu dente e que está levando toda a disfunção. Então, assim, não é a placa que vai resolver. Claro que ela vai ajudar, vai auxiliar a não desgastar os dentes, a manter ali uma posição mais altinha, como se fosse o desencostado, né? Mas não é a solução. O que a gente tem que ir é no problema raiz. O que está causando esse estresse? Porque, às vezes, o meu estresse é lá no meu trabalho, o meu estresse, né, é na minha família, né? Então, assim, a gente tem que resolver. Talvez a gente tá resolvendo ali como fala, Ana? A consequência, né? A consequência, né? E não o problema. A gente tem que ir lá na raiz do problema. E a raiz do problema, às vezes, é a gente pensar ali o que está causando o nosso estresse, talvez procurar um psicólogo, né? Talvez, assim, um momento mais de oração, né? Os nossos... a gente na comunidade, a gente sempre, né, tá em oração e tudo mais. Acho que isso tudo ajuda, né, a
aí na raiz do problema, né, Ana? Isso, você buscar também, né? Claro que a ajuda profissional, ela é muito importante, ela deve ser buscada, né? Mas também nesse tempo também, né? E junto, né? É tudo uma associação aí de tentativas de resolução, né? Mas É, também a gente ter momentos, né? De mais de relaxar, né? Desacelerar um pouquinho, ter alguns momentos durante o dia para a gente se interiorizar mais, né? Assim, às vezes sim. desfocar a Desacelerar, atenção, né? isso, desacelerar. E não ficar lá, né, pensando mil coisas e dando voltas e voltas, e acaba, às vezes, a gente está paradinho, mas o nosso corpo inteiro, nossa musculatura toda está tensa, né? E pode causar Uhum, esses problemas. Então, essa importância de agir na causa, né, do que está ocasionando isso, né? A gente pode ajudar, nós uhum, dentistas podemos ajudar, né, com restaurações, quando o dente fratura, aplicação de flúor, né, quando o dente fica uhum, sensível, ou até o uso de alguns medicamentos anti-inflamatório, analgésico, quando fica com dor, né, na musculatura, dor de uhum. cabeça também, né? Então, mas na verdade o que vai resolver mesmo isso são essas outras práticas, né? Como a Alzi falou, né, uma das práticas da comunidade, o enraizamento também, né, que é, a parte do se interiorizar, né, entrar em oração, acho que tudo isso ajuda, né, a gente tem que buscar a raiz do problema, né, Ana? Isso, é muito importante. Muito Então, importante. fiquem atentos aí, se monitorem, né? Não fiquem aí tensos. Se você perceber que está apertando os dentes, já tenta relaxar na hora, levanta, toma uma água para ficar mais estressado ali na hora. Aham, com certeza. E uma consequência de todo mundo ficar em casa, né? Aumenta os problemas de trauma dental, né? De criança se acidentando em casa, né? Isso tudo é muito complicado também, né, Ana? A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Isso, né? Então agora como mesmo, né, voltando às aulas, ainda estão em casa e muitas vezes as crianças, né, não têm onde gastar energia, vão acabar gastando ali em casa mesmo, né? Então corre para lá, Uhum, corre para cá. A gente tem que os adultos, né, os pais, eles têm que monitorar, né, de perto as crianças. E algumas dicas também, né? Ver se não tem nenhum obstáculo, nenhum tapete, nem nada que possa causar uma queda, um trauma, né? Porque algo que tem crescido também nesses dias em que todo mundo está em casa são as quedas, os acidentes domésticos que acabam, que podem levar a né, a bater a boca, né, a um trauma dental, que lacerar, né, às vezes cortar os lábios, quebrar os dentes, entortar os dentes, né, numa uhum. batida. Então, também a importância de cuidar da saúde oral e da importância do dentista também nesses momentos, né? Uhum. Sim, é importante mesmo. E tomar cuidado, né? Porque às vezes assim, bateu, quebrou um pedacinho, será que eu levo pro dentista? Será que eu jogo fora? Bateu, saiu, às vezes, do dente de leite, às vezes pode até sair por inteiro. Será que eu coloco no leite? Já ouvi essa. Será que eu coloco no leite? Coloco na onde eu coloco? Será que perdeu o dente, né? Tem todas essas dúvidas, né? Então, assim, o que a gente pede para ter o cuidado, assim, quebrou um pedacinho, guarda num ambiente limpo, né, numa gaze, num paninho limpo, e leve até o dentista, né? Às vezes, dependendo do tipo da fratura, a gente consegue recolar aquele fragmento, né? Às vezes às vezes sai o dente por inteiro de leite, né? E aí, Isso. como que a gente faz? Depende, se o dente for de leite, estiver ali, É, né, de leite, quase de saindo leite. já, não tem É. problema. Mas é importante visitar o dentista para ver se aquele espaço que ficou não vai causar depois algum problema, né, na hora de nascer o dente permanente, se, né, na hora de erupcionar, se não vai causar nenhum problema dele realmente, né, se colocar em posição. Então, a importância de manter o espaço ali, caso seja um dente de leite que esteja ali quase no seu momento de sair. Muitas Uhum. vezes, dentes permanentes acabam o que a gente chama de avulsionando, né? Eles saem por inteiro. E ali, nesse momento, você pode, né, guarda o dente, não vai jogar fora, pelo amor de Não joga Deus. no telhado, Antônio, não Não, joga no nem não, esses, né, quando sai o dente inteiro, a raiz inteira,
tem a possibilidade de quem está ali já se mobilizar para voltar ele no lugar, né? Então, o ideal é você colocar ele no lugar de novo. Só que muitas vezes a gente fica com receio, às vezes também tem um corte de lábio, né? A gente fica com insegurança. Então, vai logo para o dentista, né, com urgência, e armazena aquele dente, de preferência no soro fisiológico, né? Então, quem tem criança em casa tem que ter lá um kit de primeiros socorros e tem que ter um soro fisiológico, né? Caixinha lá, o kit na geladeira, na caixinha. Isso. É muito importante. Fizeram uma pergunta aqui, Ana, em relação a como que tá os dentistas nessa época de pandemia, se estão atendendo somente urgências, emergências, ou se voltou ao normal. Eu acho que voltar ao normal vai ser um pouco difícil, né? Estando ali no consultório, a gente vê o contato direto com a saliva, né? A gente fica ali de frente. Então, a gente teve que melhorar nossa paramentação para estar podendo atender. De início, a gente estava atendendo... A gente ainda, de certo, o correto é estar atendendo as urgências e emergências, né? Dando prioridade a elas. Normal não vai voltar porque a gente, não sei lá onde você está trabalhando, mas pelo menos onde eu estou trabalhando, a gente teve que espaçar mais os horários, né, para não ter encontro de paciente na recepção, né, para poder higienizar corretamente a sala, né, então tem todos esses cuidados. Então, assim, voltando aos pouquinhos, eu diria, aos poucos, quem puder esperar procedimentos mais estéticos, né, a gente pede para esperar, porque querendo ou não só ali o tratamento, mas às vezes você encontra com algum paciente, né, isso tudo é um risco, né, então assim, se puder esperar, seria muito importante também. Isso, e muitas vezes a gente até, né, existem possíveis pacientes que muitas vezes estão contaminados, mas a gente tem essa fase em que a doença ela é assintomática, né? Então, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, muitas vezes você está levando o vírus e vai para para o consultório, por exemplo, acaba contaminando ali as superfícies, né? É lógico que a gente tem um rigor, a gente tem uma desinfecção, né? A gente usa as paramentações, só que sempre é um risco, né? Ainda mais que esse vírus pegou a gente de surpresa, é invisível, a gente não... Né, ele é imprevisível e invisível. A gente não conhece direito, né? Não. A gente não sabe mal sabe as causas, as possíveis consequências que vai levar a tudo isso, né? Isso. Não, e daí, quanto mais a gente puder, né, tomar atitudes que vão reduzir essas possibilidades de contágio, melhor. Né? Não é que é proibido ir ao dentista e se acontecer alguma coisa, você deve procurar o profissional. Mas, de preferência, também avisa antes o profissional, né? Dá uma ligadinha, marca um horário, né? Ele vai te atender, né? E assim, ficar atento para não acontecer mesmo, né? Às vezes, aglomeração ali na sala de espera, ou às vezes até para o dentista saber avaliar se realmente precisa ir até o dentista, né? Como que seria, o que está acontecendo ali com o paciente. É lógico que não dá para avaliar por telefone, né? Mas muitas vezes numa conversa ali a gente consegue orientar melhor. Porque às vezes é uma necessidade básica, né? A gente consegue tentar, né, mostrar para o paciente, mas se puder, a gente pede para esperar, mas estamos lá para atender, né? Então, casos de urgência e emergências, estamos lá, né? As consultas são sempre feitas, né, marcadas, né? Tem lugares que atendem emergência, assim como o hospital, né? Mas é tudo isso para o próprio cuidado do paciente, né? De higienização e tudo mais. Fizeram uma pergunta ali, qual a frequência que a gente deve ir ao dentista. O que eu faço com os meus pacientes é um acompanhamento de 6 em 6 meses, né? Que é um tempo suficiente de 6 meses que possa aparecer, dar um início de algum problema, que a gente possa estar ali cuidando logo no início, né? Deixar passar muito tempo, às vezes pode começar uma cárie, levar até um canal do dente, né? E às vezes a gente poderia prevenir tudo isso, né? Isso é só um exemplo, mas poderia ser qualquer coisa. Então, assim, eu acredito que de 6 em 6 meses, isso de modo geral. Mas existe os casos isolados
que a gente precisa conhecer a sua necessidade, o acompanhamento, porque às vezes a gente precisa fazer um acompanhamento em menos tempo, né, Ana? Isso. É, dependendo das alterações, né, da gengiva, do risco de cárie ou do risco de alguma outra doença bucal, a gente precisa acompanhar um pouco mais de perto, né? E aí, às vezes vai ser de 3 em 3 meses, às vezes vai ser de 15 em 15 dias, dependendo da situação que você está Sim, passando, depende. para um controle mais rigoroso, né? Então, assim, Uhum. no geral, de 6 em 6 meses, e não necessariamente de 6 em 6 meses você vai precisar fazer algum procedimento. Né? É legal você estar sempre ali em manutenção, mas essa manutenção de 6 em 6 meses é para uma avaliação, para certificar mesmo de que tá tudo certo e se vai realmente precisar algum procedimento, né? Limpeza, alguma restauração, enfim. Uhum. Mas antes de 6 meses, caso perceba alguma alteração, né? Tem apareceu uma manchinha, apareceu uma sujeirinha, alguma coisa, Sim. não tem Pode, problema, né? tem tempo de intervir, né, Ana? Ali, dá tempo de piorar, né, o caso, né? Eu já vi, Isso. eu já vi paciente comentando assim, mas eu venho de 6 meses, mas não tenho nenhum problema. Deu, ai, que bom que você não tem, né? A gente faz esse acompanhamento para isso mesmo, para não ter cárie, não ter nenhuma doença periodontal, né? Alguma inflamação na gengiva, né? Então, tudo isso é muito importante. Mas, Isso. então, eu tô vendo que a gente está chegando ao fim. Falta Sim, 4 minutos. pois Ai, é. gente, passa muito rápido. Passou, né? Eu tenho uns avisos aqui que a minha voz da consciência me mandou. Entendi. Pode Então, gente, falar. aproveitar que está todo mundo aqui, é, contar que nós da comunidade Caminho do Discípulo, temos um canal no YouTube, onde a gente está postando todas as lives semanais, e também vamos estar postando outras lives lá, ao vivo, né? Que agora nós conseguimos 1.000 seguidores, e a gente pode estar fazendo lives por lá. Então, assim, a gente gostaria, se alguém puder mandar o arroba, eu acho que é arroba Caminho do Discípulo. É isso mesmo. Mas se alguém puder Isso. mandar aí para fixar na conversa, seria legal. É, então, a gente se inscreve lá no nosso canal, clica no sininho, que você vai ser notificado de todos os vídeos que forem postados, das lives que vai ter. Temos também o telefone do nosso plantão de oração, para quem estiver precisando, de segunda a sexta, das 8 às 20, isso mesmo, olha como eu sei. E, gente, postem também o telefone aí do plantão de oração, porque eu não sei de cor aí, por favor. E é isso, Ana, eu acho que a gente precisa de uma foto final com o pessoal subindo vários coraçõezinhos aí, porque criaram essa moda, agora a gente também tem que fazer, entendeu? Isso. Vamos lá, Ó, vamos tirar o print, então. a gente vai tirar print eu vou tirar, eu vou conseguir tirar o print aqui. Então, gente, ó, a gente vai pedir um favor. Joga aí os coraçõezinhos para a foto ficar bem bonita para a gente poder postar essa foto, certo? Ó, que eu tô vendo os coraçõezinhos subindo, tá vendo aí, Ana? Ó, tô Tô esperando o vendo. coraçãozinho. Então tá, ó, eu vou preparar aqui o print. Ana, vou sorrir, sorrir a Ana. Ih, a Ana travou. Ana, voltou? Não voltou. A Ana voltou aqui agora pra mim. Ana, você tinha travado. Voltou aí, né? Agora voltou? Sorria. Sorria para o print, Ana. Ai, peraí. Deu um erro aqui no meu print aqui. Ai, socorro. Ih, a Ana travou de novo. Vamos lá. Gente, a gente gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo, né? Mandar um beijo para todo mundo que entrou aqui. São todo mundo muito especial pra gente. Nossa, gente, se eu pudesse abraçar cada um que estivesse aqui hoje, né? Mas sintam-se abraçados na- nessa época, né? Que a gente está passando. E é isso. Ana, quer mandar um recado? Ana, acho que o áudio da Ana não tá saindo. O que foi, Ju?
O áudio da Ana não tá saindo. Mas eu tenho certeza que. Deixa eu ver. Eu acho que o áudio da Ana. Ana, tudo bem? Tá saindo, não tá saindo o áudio da Ana. Mas eu tenho certeza que esse também é o desejo da Ana, né? E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de cada um, né? Que Deus abençoe cada um que esteve aqui com a gente. E, e até mais.